Olá, olá, meus queridos amigos e irmãos que gostam de ouvir a palavra de Deus com o irmão Jailson Santos. Hoje eu começo a ler a história de José, Gênesis a partir do capítulo 37. A história de José vai até o capítulo 50, onde nós vamos ver a linda história de José, as suas lutas, as suas batalhas, mas a sua vitória veio. Porque a quem Deus promete não falta. Eu quero te dizer para você que eu não sei o tamanho da sua luta, não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece a minha história e a sua história. Deus conhece a minha dor e a sua dor. Deus sabe por que a lágrima rola em teu olho. Deus sabe o porquê e para quê tu tens orado, tu tens buscado, tu tens se ajoelhado, tu tens jejuado, tu tens pedido, tu tens te esforçado. Deus sabe todas as coisas, então não pare. Continue confiando. Aqui, a partir do versículo 30, do capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver a história de José, de seu pai, dos seus irmãos, da sua família. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abrir a minha mente, a sua mente, o meu coração e o seu coração para receber essa mensagem. José é vendido por seus irmãos, glorificado seja Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço vós, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram-lhe seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. E disse-lhe: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, os invejavam. Seu pai, porém,
guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Sinque. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos juntos de Sinque? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho. E trazei-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Sinque, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dizem-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse-lhe aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E dizemos uns: uma besta fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubens: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que traziam, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra. Iam levar isto ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubens à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Glorificado seja Deus para todo o sempre. Aleluia, Deus.
e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conheceis agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos. E lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Glorificado seja Deus, meus irmãos. Glorificado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, amados irmãos, amigos, irmãs, jovem, adolescente, você que parou para ouvir essa mensagem, uma mensagem muito linda, onde conta a história de José. Um ponto referente aqui, a história de José. A história de José nos revela como os descendentes de Jacó vieram a ser uma nação dentre todo o Egito. Esta seção de Gênesis não somente nos prepara para a narrativa do êxodo do Egito, como também revela a fidelidade de José. Sempre teve para com Deus e as muitas maneiras como Deus protegeu e dirigiu a sua vida para o bem de outras pessoas. Ressalta a verdade que os justos podem sofrer no mundo mau e iníquo, mas que por fim triunfará o propósito de Deus reservado para eles. Meus queridos, em toda a história bíblica, nós não vemos o Senhor impedir nenhum dos seus escolhidos passarem por prova, por dificuldade. Nós vemos em toda a história bíblica que todos os escolhidos, eles tiveram a sua história, eles tiveram o seu sofrimento, eles tiveram as suas percas, eles tiveram as suas dores, eles tiveram as suas feridas. Mas todas aquelas feridas foram cicatrizadas com a vitória que Deus deu a cada um, conforme o seu tempo, conforme o seu amor e conforme a sua misericórdia. E conforme a sua fidelidade para com todo aquele que permanece em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio às angústias, em meio às perseguições, em meio à chicotada, em meio ao desprezo, em meio às prisões, em meio às lutas, em meio ao sacrifício, em meio a todas as batalhas em que passaram, o Senhor nunca desamparou nenhum dos seus escolhidos.
A história de José traz para mim e para você. Eu estou apenas no primeiro capítulo e aqui dentro do segundo versículo eu estou trazendo esse ponto referente. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, você jovem adolescente que está aí, tentando uma carreira, tentando uma faculdade, tentando um Enem, tentando uma prova aí. Você está na prova. E todos que estão na prova, se permanecerem, serão aprovados. Eu ainda não vi nenhum que está na prova, permanecendo, ser reprovado. Todos que estão na prova e permanecem, serão aprovados. E aqui, a narrativa, a história de José começa falando da sua luta, do povo que se fez uma grande nação dentro do Egito. E que Deus era com ele em todos os instantes, protegendo, livrando, dando sabedoria. Por quê? Porque em tudo José era fiel. Ele podia ter falha, ele era um homem carnal, ele podia ter falhas. Mas ele cumpria com os desígnios a qual Deus tinha designado, para que ele passasse por todas as lutas, por todos os sacrifícios. Aqui no versículo 3, um ponto referente, a túnica ricamente ornamentada que José recebeu de seu pai contrasta fortemente com as túnicas comuns usadas por seus irmãos. Ela revelava uma posição especial de favoritismo e honra diante de seu pai. A túnica de José, que o seu pai fez para José, era diferente da túnica que os seus irmãos tinham. Por isso, eles se achavam menosprezados, porque eles tinham uma túnica, mas a túnica deles era diferente da túnica de José. Por isso é que todos se sentiam menosprezados por causa de uma túnica. Você vê o quão grande a astúcia do inimigo coloca na mente do ser humano. Ali, José, o filho da promessa, estava com uma túnica, uma simples túnica, mas já causava revolta entre os seus irmãos. Glorificado seja Deus. A partir do versículo 5 ao versículo 7, a palavra vai dizer: o sonho de José. Deus, às vezes, nos revela a sua vontade através de sonhos proféticos. Glorificado seja Deus. Hoje, sob o novo concerto, Deus ainda pode nos falar através de sonhos, embora a sua revelação e orientação principais emanem das Escrituras. O Espírito Santo e do Espírito Santo que em nós habita. Meus queridos, quantas vezes nós vemos pessoas contarem sonhos como José? Quantas vezes pessoas chegam até nós e falam: eu sonhei um sonho, então, ou eu tive uma revelação. Existe o sonho e existe a revelação. E aqui, o sonho de José era também uma revelação, era Deus se revelando para ele e para toda a sua família, no que ele ia passar para que acontecesse e se cumprisse os sonhos e as revelações a qual o Senhor revelava para José em sonho. Glorificado seja Deus. Ouvi este sonho. José revelou precipitação e imaturidade
ao contar aos irmãos o seu sonho. O propósito do Senhor era propiciar-lhes revelações e fé para seu espinhoso futuro, e não para se lhes motivo de exaltação sobre seus irmãos. Deus pode ter escolhido José para a missão de proteger a família de Jacó no Egito, por serem seus padrões morais e sua dedicação a Deus e às suas leis, claramente superiores ao dos seus irmãos. Meus amados, aqui, esse ponto referente, a palavra vai dizer que talvez José tenha se antecipado. Se José tivesse guardado aquele sonho, tivesse guardado, a história de José teria sido outra. Mas como ele contou, houve ali uma forma a qual ele foi levado para o Egito, vendido, trocado por moedas. Por quê? Por causa do sonho que ele contou, por causa da inveja. Mas também para que se cumprisse a palavra de Deus. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa palavra vai estar lá em Números 23, 19. Para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de José, os sonhos de José foi cumprido. Aqui a palavra começa dizendo, falando José dos seus sonhos. Sonhos a qual? E de repentemente os seus irmãos vendem a José. Lá no versículo 7, ouça o que fala. A partir do versículo 7. Um dia esse sonho teve seu cumprimento literal. Rubens era o primogênito de Jacó e nessa condição deveriam ser o líder dos seus irmãos. No entanto, depois do seu ato imoral com Bilá, perdeu para sempre a liderança espiritual definitiva e não conseguiu aqui influenciar suficiente os seus irmãos. Glorificado seja Deus. Rubens já não tinha mais tanta autoridade, ele já não tinha mais autoridade sobre os seus irmãos. Por isso não conseguiu segurá-la. Né? Lá a partir do versículo 28, a mensagem vai falar que passando alguns tempos, né? Passando, pois, os mercadores, ouça o que fala. Embora José fosse tratado com crueldade pelos seus irmãos e vendido como escravo, Deus serviu-se dessa mais ação do homem para realizar a sua vontade na vida de José. A partir do momento que eles venderam a José, o Senhor começou a trabalhar na vida de José. A palavra sepultura aqui, a palavra hebraica, nota-se para uma explanação sobre esta importante palavra. Meus amados, vem falar aqui da sepultura, de quando lá no versículo 35, eles falam, onde eles contam, e levantando-se todos os seus olhos a todas as suas filhas para o consolarem, recusou-se, porém, se consolado. Disse, na verdade, com choro hei de descer
ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Aqui era o pai de José chorando por ter recebido a sua notícia, né? A notícia de que uma besta fera tinha comido ele, tinha estraçalhado a ele. Mas ali começava a história de José. Começava a dar início o que Deus prepararia para a vida dele, na sua trajetória. Sofrimento, desprezo entre seus irmãos, humilhação, e ainda por cima ele vai, sonha e conta o seu sonho. Sonha novamente e conta novamente. Essa é uma linda história. Essa é a história de José, que foi vendido para o Egito. E no decorrer da história nós vamos ver o significado de toda essa história. Glorificado seja Deus. Até aqui me usou o Senhor. Meus amados, Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida. Conforme a vontade dele, tudo se cumprirá. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós virar nenhuma página. Porque se nós virar uma página e passar, nós tornaremos a voltar para o mesmo lugar para que a palavra de Deus se cumpra. Não cabe a mim, não cabe a você. Não vire a página da sua vida. Não vire a história da sua vida. Deixa a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Porque Eclesiastes 3, a palavra vai dizer que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar. A sua vida, a sua casa e a sua família. Pai querido, Pai amado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, obrigado pela leiturinha dessa palavra. Gênesis capítulo 37, começa aqui a história de José. Que o Senhor venha me abençoar, me dar força, me dar sabedoria para que eu leia a história de José, para deixar aqui neste canalzinho no YouTube, para que todo aquele que ouvir tenha força de lutar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Amém? Glorificado seja Deus. Pai, abençoa o mundo, abençoa toda a humanidade, em nome de Jesus.